O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, um leproso chegou perto de Jesus e de joelhos pediu: se queres, tem o poder de curar-me. Jesus, cheio de compaixão, estendeu a mão, tocou nele e disse: eu quero, fica curado. No mesmo instante, a lepra desapareceu e ele ficou curado. Então Jesus o mandou logo embora, falando com firmeza: não contes nada disso a ninguém. Vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés ordenou como prova para eles. E ele foi e começou a contar e a divulgar muito o fato. Por isso, Jesus não podia mais entrar publicamente numa cidade. Ficava fora, em lugares desertos, e de toda parte vinham procurá-lo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um leproso chegou perto de Jesus e de joelhos pediu: se queres, tens o poder de curar-me. Vejam, meus queridos irmãos e minhas irmãs, é o início da vida pública de nosso Senhor. E Ele agora está recebendo os frutos das curas que Ele já havia feito. Só que agora não é mais um possuído pelo demônio, agora não é mais a febre da sogra de Pedro, mas agora é um homem que está com uma lepra, que era um mal terrível na época. O povo tinha nojo do leproso. A lepra era altamente contagiosa. E todo aquele que tivesse contato com um leproso deveria ficar de quarentena. Sim, até descobrir se não tinha adquirido a lepra, muito semelhante ao Covid-19. Tinha que se afastar, ficar isolado. E o leproso, ele era obrigado literalmente a ficar fora dos muros da cidade. Não podia ter contato com ninguém. E quem tivesse contato também ficava impuro. Só que é interessante porque
o leproso, ao ter contato com alguém, o leproso passava a lepra. Aqui, o leproso, ao ter contato com Jesus, fica curado. Ou seja, Jesus não adquire a lepra, mas cura aquele homem. E vejam que aqui esse homem leproso, ele não vai dizer assim: Senhor, eu quero ficar curado, não. Senhor, se tu quiseres, eu ficarei curado. Ou seja, na minha vida vai prevalecer a tua vontade. Eu quero que seja feita na minha vida a tua vontade, meu Senhor. E Jesus percebe isso aqui. E olhando aquele homem com compaixão, ou seja, com um amor fiel, único, o Senhor diz: eu quero, fica curado. Ou seja, meu filho, a doença não é obra minha, não fui eu quem criou doenças, não fui eu quem criou a morte, não fui eu quem trouxe a infelicidade sobre a terra. E observem que tudo isso não é de Deus, nada de ruim provém de Deus. O que vem de Deus é bom, o que vem de Deus é santo, o que vem de Deus não prejudica ninguém. E aqui o Senhor diz: eu quero, ou seja, eu quero que você volte àquela condição primeira que eu te criei, puro, santo, limpo. Observem, minha gente, que esse texto aqui nos leva a crer que a doença no Antigo Testamento sempre era consequência do pecado. Quem pecou, doente ficava. E eles tinham essa concepção. Lembrem da situação do cego. Senhor, quem pecou? Ele ou os pais dele? Eles sempre viam a doença como consequência do pecado. Só que nós temos que entender e compreender que não é bem assim. Nós temos que entender e compreender que não é da lepra física que nós devemos querer ficar curados e limpos. Não. Nós devemos querer ficar curados e limpos da lepra espiritual. E são tantas hoje em dia, tantas doenças espirituais que maculam, que mancham a alma, tirando a brancura da alma do jeito que Deus fez. Só que é uma pena tão grande que as pessoas hoje em dia, elas estão preocupadas só com as doenças do corpo e esquecem de se preocupar com as doenças da alma. A doença do corpo mata o corpo neste mundo. A doença da alma mata o homem para a eternidade. E aqui um grande problema, porque são tantas pessoas que não conseguem entender que devem crescer espiritualmente, que devem lutar contra tudo aquilo que as afastam de Deus, lutar contra tudo aquilo que verdadeiramente não está no projeto e nos planos de Deus. Muitas vezes, como sacerdote, ao olhar a minha condição, ao olhar a condição de tantos católicos, de tantos homens, eu vejo como essa nossa humanidade ela é debilitada, como essa nossa humanidade ela vem sofrendo enfermidades, e são tantas e tantas.
Hoje eu estava vendo uma reportagem lá da minha terra, em um site de notícias. E um pai de família revoltado com a polícia, porque no mês de outubro a esposa dele não estava sentindo a criança mexendo na barriga com 6, 7 meses, eu não recordo o tempo, e descobriu que a criança estava morta no ventre da mãe. Marcaram a cirurgia, tiraram a criança e a criança sumiu. E conclusão disso, agora, depois de 3 meses, a polícia descobriu e deu laudo técnico dizendo assim: a criança foi jogada no lixo. E o que me chamou a atenção não foi a atitude de quem fez isso, pegou o feto, a criança e jogou fora, mas o que me chamou a atenção foi a atitude do pai, de dizer assim: 3 meses a polícia levou para chegar a uma conclusão que eu tive no mesmo dia. O carro da funerária chegou uma vez, chegou 2 vezes, chegou 3 vezes e o corpo não apareceu. É claro que jogaram no lixo. Aí ele dizia assim, foi o que me chamou a atenção: como pode o ser humano não ter mais sensibilidade para entender e compreender que um pedaço de carne saído de alguém com vida é vida? Eu disse: olha que homem inteligente, um pedaço de carne saído de alguém é vida. Sim. E ainda dizia: eu não aceito não ter um funeral digno para o meu filho. Minha gente, quem faz isso é um doente. É claro, é lógico, é impossível não ser. Eu estou dando um exemplo extremo, mas tantas e tantas barbaridades acontecem em meio ao mundo e que são de verdades doenças. É claro que é preciso que nós entendamos a diferença entre limitação, pecado, e de verdade algo doentio. E tudo isso se tira através da oração, procurando o Senhor. E isso aqui se vence se colocando o joelho no chão e pedindo a Deus: Senhor, se queres, tens o poder de curar-me, eu estou doente. Mas é preciso ter consciência. E a doença, minha gente, aqui, ela não é só no extremo, não. Ela pode se manifestar também em coisas pequenas, doentias. Quando alguém, por exemplo, cria ódio da cara da outra sem razão nenhuma. Quando aquela pessoa tem o prazer de maltratar, humilhar, ainda acha correto. Quando a pessoa perdeu toda a capacidade de ser humana. Isso mesmo, a pessoa que se desumanizou. Isso é tão perigoso, porque, olha, um desumano é capaz de cometer todo tipo de barbaridade. Se tem uma coisa que quem é mais próximo a mim, muitas vezes já escutou eu falando assim: vou em um lugar, de repente me deparo com alguém, olho nos olhos, me passa uma coisa ruim,
Tem vezes que eu não aguento, eu digo assim: misericórdia, meu Deus, que olhar mal esse homem tem, ou que olhar mal essa mulher tem. Porque o olhar é de verdade a lâmpada do corpo. E é claro que tantas barbaridades que estão a acontecer pelo mundo, não me resta dúvidas de que é fruto de uma alma, de um coração doentio. Basta a gente imaginar aquele caso que aconteceu em Janaúba há 2 anos atrás, daquela escola pegando fogo e aquelas crianças lá dentro. O que é isso? Alguém doente? E é preciso, sim, que nós, cristãos católicos, ao percebermos qualquer desordem dentro de nós, que passe por um reflexo doentio, que se procure de verdade uma ajuda espiritual, quem sabe uma ajuda física, psicológica, para que possamos viver em paz e todos ao nosso redor viver também em paz. Quando a gente olha aqui, essa situação desse homem, ali ele estava com a doença física e o Senhor curou. Se o Senhor é capaz de curar uma doença física, o Senhor também é capaz de curar uma doença espiritual, uma doença psíquica que destrói, que mata, que ceifa vidas. E olhem, meus irmãos e minhas irmãs, bastou o Senhor dizer: eu quero, fica curado. No mesmo instante, aquele homem ficou curado, a lepra desapareceu. Ele recebeu a graça que ele tanto queria, que Deus quisesse. Ele queria que Deus quisesse, que ele pudesse de verdade aproveitar a vida, e o Senhor concedeu. Só que é interessante porque o Senhor pede a ele: olha, não contes nada disso a ninguém, guarda no teu coração. É como se o Senhor dissesse assim ainda: a hora não chegou, guarda no teu coração. Vai lá, vai te mostrar ao sacerdote, deixa ele dizer que você está purificado, volte à sua vida, ofereça o que Moisés ordenou, o corbã a Deus, o imposto, o dízimo, como prova para eles que Deus agiu na tua vida. Só que aquele homem ali, ele foi e começou a contar e a divulgar muito fato. Por isso Jesus não podia entrar publicamente numa cidade, ficava fora em lugares desertos e de toda parte vinham procurá-lo. Meus queridos irmãos e minhas irmãs, eu não sei se vocês já perceberam, mas eu, Padre Washington, não sou muito adepto desse negócio de dar testemunho na igreja. A igreja cheia de gente, e de repente uma pessoa faz uma promessa, concede uma graça e diz assim: padre, me dê um espaço na missa para eu dar um testemunho. Vocês nunca me viram abrindo espaço assim, porque eu acho que a graça, quando ela é individual, pertence à pessoa. É uma graça que Deus concede no silêncio. Vejam quantas graças vocês têm na vida de vocês. Pode ser que por faltar fé não enxergue, mas quantas e quantas graças Deus nos concede. E a graça não é só contra uma doença, não. A graça pode ser também um livramento, ou
a graça da normalidade da vida. Existe graça maior do que viver a normalidade da vida em um momento tão difícil da história. Viver a felicidade na nossa vidinha do dia a dia. Isso já é graça por graça, porque não sabemos até quando será assim. Então é preciso, meus queridos irmãos e minhas irmãs, e essa liturgia hoje nos chama a atenção disso, que nós devemos, enquanto cristãos, associar a vontade de Deus, ou melhor, associar a nossa vontade à vontade de Deus. Tem que ser do jeito que Ele quer, para a honra e para a glória do nome dEle. A mim compete unicamente, enquanto cristão, aproveitar a graça que Deus dá e ser grato a Deus, cumprindo aquilo que Ele nos deixou. Meus queridos irmãos e minhas irmãs, olha, vamos, pois, cada dia das nossas vidas, levar a sério a nossa fé, pedindo ao Senhor, o bom Deus, que nos fortaleça, que nos abençoe, que nos proteja, que derrame sobre todos nós as suas graças e bênçãos dos céus, para que, vivendo aqui na terra, nós tenhamos a alegria de sentir a presença de Deus todos os dias, para um dia termos a alegria de contemplá-lo na eternidade, face a face. Eis o desejo dos nossos corações. Eis o pedido que nós elevamos ao Senhor, o bom Deus, que nos faça viver na terra e um dia alcançar com dignidade os céus. Vamos ficar de pé e vamos juntos elevar a Deus a nossa profissão de fé. Rezemos. Creio em Deus Pai,